Eu tinha ido num jejum com as irmãs, um dia antes, no sábado, e aonde eu fui nesse jejum, Deus usou um vaso e falou assim para minha irmã: eu vejo um reboliço na sua casa. Falei, na minha casa? Falou, um grande reboliço. Reboliço, quando Deus fala reboliço, já fico com medo. Falei, Jesus, o que vai acontecer, né? Quando isso Deus falou no sábado, quando foi no domingo, eu fui levar a palavra, eu fui assim mesmo. Falei, então tá bom, eu vou nessa igreja no culto de missões. E quando eu entrei naquela casa, na igreja, a igreja saída, na igreja cumprida, quando eu entrei na igreja, que eu orei, que eu sentei, não vinha nada para me falar naquele culto. Aí eu falei, não tenho nada, Senhor, vou pregar o quê? O pastor falou assim, deu oportunidade para o meu esposo. Aí eu estava, veja bem por que não sei por que, Deus sabe. Eu estava sentada aqui, o meu esposo estava aqui, do meu lado. Eu até brinquei e falei para ele assim, olha, cadê seus dentes? Ele usava dentadura. Aí ele falou assim, eu deixei porque eu ponho dentadura e ela está caindo da boca. Eu falei, misericórdia, para a dentadura da boca. Isso eu brincando. Essa dentadura está com a boca murcha, parece. Ele disse, não, esse eu vou vai voar. E o pastor justamente chamou ele para dar a saudação. E na saudação, ele foi tomado pelo Senhor, no altar do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, que eu falei que eu entrei, que eu olhei, eu olhava assim, eu vi uma nuvem cinza escura naquela igreja. E eu não entendi, eu falei, Jesus, eu falei, olha ali, olha. Eu apontava, você não está vendo? Ele falava, não estou vendo nada, você está vendo o quê? Eu falei assim, uma nuvem que cor? Eu falei, escura. Ele falou, misericórdia. Ele falou, misericórdia. E eu fiquei em oração, e aí o pastor chamou ele para ir dar a saudação. Ele pregou 10 minutos. Eu falei, eu não tenho que pregar mais. Deus já falou tudo, só que ele pregou conscientizando as pessoas da volta de Jesus. Nunca vou esquecer disso. E ele pregou que eu olhava para ele, eu não acreditava. Ele pregou para o povo se arrepender, buscar Deus, se humilhar. Quando ele terminou e contou as suas experiências que o Senhor permitiu ele ter com Deus. Quando ele agradeceu para o pastor, desceu do altar, e ele foi beber água, tinha um bebedouro do lado esquerdo daquela igreja, eu não enxergava o bebedouro, da onde eu estava, tinha uma pilastra no meio da igreja, eu não vi, eu vi ele descer, pensei que ele vinha na minha direção onde eu estava, ele foi para lá, passou menos de 2 minutos, eu escutei um baque, muito forte aquele baque. E naquele baque, irmão, meu esposo teve um infarto fulminante. E ele caiu, e da onde eu estava, eu fiquei procurando. Ele foi beber água e deu um infarto fulminante. Olha só, irmãos, como é sério servir esse Deus. Aí eu pus a mão no meu coração, levantei com susto, o pastor onde ele estava, levantou a igreja em oração e começou a orar. Naquele dia Deus levou meu esposo, irmãos. Foi muito difícil para mim, muito terrível. E o que eu falava, com o que fala. Eu falava assim, Senhor, eu não suportaria. Eu falei, eu não quero ver e eu não suporto. Tudo que eu disse que eu não suportaria, eu não queria ver, eu passei e eu vi. E Deus guardou meu esposo. Ele caiu ali, chamaram o SAMU e o SAMU não vinha, dentro da igreja. E aí tinha a esposa do pastor que era enfermeira.
E aí chega de cadê o SAMU? Não vinha SAMU. Naquela queda que ele caiu, conforme a forma que ele caiu, irmãos, ele teve um traumatismo craniano. Só que ninguém via. Por quê? Porque ele tinha o cabelo assim. Eu não via nem sangue, não vi nada. Eu só via ele roxo, com a boca. E dali veio, depois os irmãos pegaram, levaram para o hospital. Nesse dia eu não levei celular, eu não lembrava número de casa, nome de filho, número de ninguém. Fui para o hospital com o pastor, com os irmãos que socorreu. Quando eu sentei no banquinho lá, fui lá até, eu não esqueço, no Planalto. E eu vi os médicos correndo e eu queria entrar para ver, eles não deixam. O Senhor recolheu meu esposo fazem 6 anos. 6 anos. Se eu for contar uma trajetória, tem bênçãos e lutas. Mas um dia, eu estava chorando muito e o Espírito Santo falou: serva, não te quero ver chorando. Era meu, eu preparei, levei, está comigo. Agora veja bem, irmã, tem pessoas que até desviam. Ai, o marido, como que você supõe? Deus tinha me avisado, irmão. Então o que eu quero dizer para você que está aqui hoje, é que nós andamos com Cristo cada dia, irmãos. Nós temos que firmar cada dia os nossos passos na presença de Deus. E Deus dizia assim: eu vou cuidar. Meus filhos eram tudo grande já. Meus filhos já são casados, já sou avó. Só tenho um filho que é solteiro. E graças a Deus que eu tenho meus filhos, meus netos. Mas eu quero te dizer uma coisa: seja sincero e fiel diante de Deus. Seja cristão de verdade, irmão. A gente não pode ser crente quando está tudo bem só. Também nas dificuldades, porque Deus faz milagre. E pela misericórdia de Deus, não é porque a gente é bom, é melhor, porque ninguém, não somos nada. Quem é, quem pode, quem faz é Deus. Mas nós temos que viver uma vida de comunhão uns com os outros. Sabe por que você não sabe o dia, você não sabe a hora que o Senhor vai te chamar? Eu mesmo falei: Jesus, eu acho que a hora já deu embora, né, Senhor? A gente pensa, porque você enfrenta tantas coisas. O Senhor falou: não é tempo. Quando alguém falou: irmã Rosa, você já teve um infarto? Já tive infarto. E não morreu, né? Falei para você: não, se eu estou aqui, é porque eu estou vivo aqui, Ele me sustenta, né? Então eu estou aqui, eu tive infarto, Jesus tem me dado vida, faz anos de infarto. Deus sempre guarda e livra aquele que é dele, aquele que tem compromisso com Deus, que é esforçado, que faz a obra. Ele sempre vai guardar, vai livrar, vai proteger a tua casa, a tua família. Eu quero te dizer, irmão, que Deus deu muitas oportunidades para o meu esposo. E sabe por que ele não partiu sem salvação? Porque tinha uma promessa de salvação para ele, porque ele era um homem japonês arrogante. Antes de conhecer Jesus: eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho dinheiro. E eu era, pela misericórdia, serva de Deus. Eu olhava para ele, eu olhava para ele. Esposo, ele passou a dizer quando se converteu: eu não tenho, eu não faço, eu não sou. Aleluia, Deus. Quem faz, quem é Ele, é o Senhor. E Deus usou a vida dele. Muitas vezes eu vi de uma forma extraordinária. Então eu quero dizer nesta noite que parece que Deus não tem causa perdida. Não, porque Deus faz. Não tem porta que Deus não abra. E quando Ele quer curar, Ele cura também. Deus cura, irmãos. E eu passei a Márcia. E ela
a missionária, a pastora Yara, né? Aí ela acompanhou uma boa trajetória. É uma bênção ela. Então, meus irmãos, é assim, o crente passa por muitas coisas, por muitas aflições. A gente às vezes não entende porque eu estou passando por isso. Mas depois, Deus vai explicar. É a última. Nós fizemos uma viagem para a obra do Senhor aqui em Minas Gerais, agora em janeiro. Sempre o Senhor manda fazer a obra. Eu falo, eu estou velho, Jesus. Eu já estou cansado lá. Aí o Senhor fala, eu renovo você. Mas a senhora vai só não, né? Com 40 e poucas missionárias. Depois eu mando vídeo para a irmã. E nessas obras, irmã, eu fiquei com um problema nesse olho aqui, ó. Tive um glaucoma muito forte. Deus preparou. Eu fiz a cirurgia nesse olho. E eu tinha um medo, irmão. Só de pensar em mexer no meu olho eu tinha medo. Mas o Senhor falou que eu ia passar. E eu passei. E depois da cirurgia, daí uns dias eu ia para a igreja. Você tem que ter repouso quando você opera, principalmente o olho, né? Eu olhava para o pastor na igreja e eu via só uma névoa assim branca na cara do pastor. Eu falei, meu Deus, eu estou enxergando desse olho. Aí voltei no médico, falei, doutor, tem alguma coisa errada. Eu só vejo uma névoa, o rosto da pessoa. Vamos olhar esse olho. Eu digo, ah, Jesus. Aí ele falou assim, olha, dona, só para você não ver como Jesus é bom. Dona Rosinei, é o seguinte. Os pontos do seu olho estourou 2 pontos. Falei, como? Então eu também não quero te operar. Ele que tinha me operado. Eu não quero pôr a mão na senhora para operar. Mas tem uma coisa. Se esse vazamento estava vazando um líquido no olho, se ele não parar, vou dar a dedicação para a senhora reza. Falei, eu não rezo, eu oro. Então ore muito, porque eu não quero operar assim. Falei, como o senhor não quer me operar, não. Falei, então é Deus que vai me operar. Se ele não quer, porque ele sabia que eu podia ficar cega de verdade. E aí, irmão, eu comecei a orar e pedir oração, pedir oração. Ele falou assim, olha, quando for na quarta-feira a senhora volta. Eu já estava tomando os remédios que ele tinha passado, e oração, o sobrinho meu que é pastor, ele falou assim, ó, creia que quem vai operar e cessar esse vazamento é o Senhor. Irmão, eu fui no médico, ele chamou a esposa, que é oftalmologista, ela examinou meu olho, olhou dentro do olho, falou, Rosinei, estou feliz. Falei, tá, doutora, não tem mais nada no seu olho, o vazamento cessou. Olha que milagre. Eu falei, é Jesus. E eu não precisei operar, porque eu ia ficar cego, irmão. Então o Senhor é bom. Amém. Me guardou, me livrou. Essa é uma experiência, é grande que eu não estou cego, graças a Deus. E continuo servindo, caminhando, grata ao Senhor, porque eu estou viva de pé para a glória de Deus, procurando me esforçar para chegar lá no céu. Amém? Amém. Deus abençoe a pastora. Vamos estar orando pela nossa irmã, pela cirurgia dela, e o Senhor vai na frente, cuidando e dando vitória, viu, irmão? Que Deus abençoe, e vamos aguardar o que Deus vai fazer aqui. Amém? Amém. Deus abençoe, ore por nós. Amém.